A gente estava vendo aí na última aula a questão do entendimento do mundo, né? Então, trabalhar o conhecimento é fundamentalmente buscar respostas para o entendimento do mundo. Ora, então estabelecer a partir da não compreensão da realidade, ou seja, a partir do assombro, daquela realidade que você não consegue explicar, partir para uma explicação do mundo. Ora, então, a explicação do mundo, ela parte de uma ideia de narrativa. O mundo tem que se tornar disciplinado, o mundo tem que se tornar algo algo compreendido, algo não assombroso. Todo um conhecimento é um conhecimento para tornar o mundo inteligível. Ora, mas a inteligibilidade do mundo, ela pode ser obtida de várias formas. Ela pode ser obtida através de uma domesticação do conhecimento, né, daquilo, tornar aquele conhecimento certo, e ela pode ser obtida a partir da ideia do real. Então, buscar o conhecimento real, conhecimento verdadeiro. Ora, as pessoas buscam um conhecimento real e um conhecimento verdadeiro? Oi? Nem sempre, ou quase nunca. Na perspectiva dela, sim. Oi? Na perspectiva dela, sim. Na perspectiva delas, sim. Quem disse que a perspectiva delas é correta? Oi? Elas mesmas, né? Oi? Eu acho que as pessoas procuram o que é mais bonito, o que mais agrada a elas, mesmo que isso não seja verdade, elas vão acreditar. Então, o que a colega colocou, elas vão buscar aquilo que é mais agradável a elas, mais que lhe traz um maior contentamento. Se ou verdade. Ora, então, essa é a grande questão. A maioria do conhecimento é um conhecimento ligado não à realidade, não ao verdadeiro, mas aquilo que emociona as pessoas, aquilo que agrada, etc. Nós chamamos isso do pensamento mítico, né? Então você cria uma narrativa, você cria um determinado mito e você trabalha a sua conduta a partir dessa narrativa. Ora, advogados também, vocês estão aqui se preparando para serem advogados, né? Advogados também estão nessa perspectiva? Não, idealmente, advogados nunca podem construir uma historinha? Vamos lá. Isso ajuda o seu cliente? Depende do
de vista. Se for para pensar que ajuda no fato de ele quer sair logo. Então, se você contar uma história para poder tirar ele logo da cadeia ou livrar ele de alguma punição, no ponto de vista dele vai ajudar. Mas no ponto de vista da lei, não, porque ele não vai dar sendo punido pelo que ele fez. Você vai ter que fazer ou vai ter que acomodar aquela realidade da melhor maneira possível, né? E isso tem um peso, né? Dentro de uma sociedade, né? Se aquela pessoa for realmente uma pessoa criminosa, talvez você esteja soltando um criminoso. Devo soltar um criminoso? Qualquer pessoa tem o direito de defesa? Qualquer pessoa tem o direito de defesa. Ainda que o sujeito seja um criminoso, ele tem direito à correta aplicação da norma penal. Ele tem direito a que seja julgado consoante o due process of law, ao devido processo legal. Ora, então, ao advogado interessa estabelecer isso de uma maneira indubitável. Ou seja, o advogado tem, mesmo defendendo o seu cliente, um compromisso com a verdade. A verdade que se estabelece no processo, a verdade que se chega além de uma dúvida razoável. Ora, então, os advogados têm uma preocupação com o conhecimento verdadeiro, o conhecimento daquilo que é próximo ao real. Ora, então olha aqui onde você está. Você está num mundo onde as pessoas criam a sua própria narrativa, cada uma de acordo com o seu sentimento, com aquilo que lhe agrada mais. E você, preocupado com o conhecimento real, com o conhecimento verdadeiro. Ora, isso significa que você é indubitavelmente um minoritário. Você está preocupado com algo que a grande maioria não está preocupada. Ora, então o conhecimento moderno é um conhecimento que não necessariamente vai interessar a todo mundo, talvez nem interesse a todo mundo. A maioria das pessoas prefere um conhecimento de acordo com a sua narrativa, de acordo com a sua perspectiva. Vocês sabem o que é pós-verdade? Ora, na pós-verdade você estabelece aquilo que é próprio de cada narrativa, aquilo que é próprio daquilo que elas acham certo, daquela narrativa, mesmo não correspondendo aos fatos que vai agradar uma determinada pessoa. Ora, a pós-verdade é a roupagem contemporânea do pensamento mítico. Ora, então, aqui está você, minoritário, procurando a verdade, no mundo onde as pessoas não estão preocupadas com isso. Ora, e como é que os gregos chegaram à sua resposta acerca do
conhecimento? O que diferencia o mundo grego, a resposta grega, das outras respostas? Oi. Todo pensamento ou toda resposta deve buscar uma base no próprio mundo. Então, aquilo que seja o conhecimento verdadeiro, é um conhecimento acerca do mundo. A resposta é uma resposta a partir dessa realidade. O grande diferencial grego, eu não posso explicar a realidade, eu não posso buscar a resposta para o assunto do mundo em coisas que estejam fora do mundo, em circunstâncias, em respostas que não sejam provadas. Então, o conhecimento chamado filosófico científico parte dessa premissa. Aquilo que seja o conhecimento do mundo tem que ser buscado no próprio mundo. Então, você tem uma quantidade enorme de pessoas interessadas no conhecimento verdadeiro, cada uma vivendo no seu conhecimento mítico, cada um na sua bolha, cada um só interessado naquilo que mais lhe agrada, e a necessidade de você estabelecer um conhecimento indubitável, um conhecimento do próprio mundo. Então, essa é a grande questão grega, e é a questão que vai passar pela superação do pensamento mítico. Então, o chamado pensamento filosófico científico parte dessa necessidade, e parte dessa necessidade a partir de algumas premissas. Ora, quais são as premissas do conhecimento filosófico científico tal qual sido pelos gregos? Quais são os elementos fundamentais desse conhecimento? Ora, então, os gregos vão partir de algumas noções arquetípicas para estabelecer essa ideia. Ora, então, eles vão buscar algumas conexões de sentido que possam ser estabelecidas no próprio mundo. Ora, e uma dessas conexões de sentido é a ideia de natureza, a ideia de physis. Então, a physis é a ideia de que a natureza é ordenada e a explicação causal dos processos e fenômenos naturais deve ser buscada a partir de causas puramente naturais. A chave da compreensão da realidade natural encontra-se nessa própria realidade, não fora dela. Ora, então descobrir o que seja o mundo significa buscar essa realidade, significa buscar a natureza de cada coisa. Cada coisa que existe no mundo tem uma determinada natureza, tem uma explicação natural acerca das coisas. Ora, descobrir o que é o mundo significa descobrir essa natureza. Oi? Oi? Não, physis é a natureza de
cada coisa, é a especialização daquelas coisas. Então, há uma ordem natural das coisas, ou seja, a ideia de que o mundo é natural, e cada coisa tem em si a sua natureza. Então, é uma especialidade de cada coisa. Ora, vamos lá lembrar da penúltima aula, né? Cadê aquele rapaz que ganhou lá os CDB do Banco Master de milhões? Olha, então, ele ganhou lá, a colega deu para ele generosamente um CDB do novo Banco Mágico, reorganizado de 3 reais, né? Então, uma norma do Banco Central, uma regra jurídica, desliquidou o Banco Master, né? Então, graças aos nossos valorosos representantes do povo no Congresso Nacional, o Banco Master é desliquidado. Ele que tinha lá o dinheiro perdido, agora tem um CDB de 3 milhões de reais do Banco Master. O que ele fez? Ninguém lembra da história? Tirou do banco, né? Ele foi lá, apesar da generosidade da colega, ele foi lá, tirou o dinheiro do banco. Por que ele fez isso? Se direito é regra, uma regra liquidou o banco, outra regra desliquidou. Oi? Olha, porque ele perdeu a confiança naquele... Olha, então qual é a natureza daquela circunstância? Qual é a physis da existência de um banco? Qual é o elemento primordial da existência de um banco? A confiança. Então é a fidúcia, é a confiança. Do que estabelece a verdadeira natureza. Ora, então não é uma regra jurídica o que cria um banco, é a relação de confiança. Então ele foi lá e vendeu o CDB porque ele não confiava que aquilo seria ou teria a natureza de ser um banco confiável. Então, por isso, ele vendeu uma atitude absolutamente racional. Por quê? Porque ele identificou essa natureza e estabeleceu que aquela relação jurídica, aquilo que está na relação fundamental, é essa confiança. Claro isso, gente, entenderam? Então, cada coisa tem a sua razão de ser, cada coisa tem a sua physis, cada coisa tem a sua natureza. Coloque aí no celular desforço possessório. Não me lembro de cabeça qual é o artigo. Desforço possessório. Alguém lê aí para mim. Oi. Pode fazer, por favor. O desforço possessório ou desforço mediato é a autotutela da posse, permitindo que o possuidor, ao sofrer o perda da posse, recupere o bem com as próprias forças sem ordem judicial. Então, o desforço possessório é uma modalidade de legítima defesa da propriedade. Ora, então aquela pessoa vai
sem uma ordem judicial, realizar pelo próprio esforço, desde que esse esforço seja naquele momento. Lê só aí o primeiro. Lê o primeiro parágrafo aí. O esforço possessório, o esforço imediato é a autotutela da Não, esse é o primeiro parágrafo. Do artigo. Está aí embaixo. O possuidor culpado ou espoliado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da força. Então, o esforço deve ser imediato, contanto que o faça logo. E ele não poderá ceder ao necessário para estabelecer ou para recuperar ou manter aquela posse. Ora, então, uma das raras oportunidades em que você permite, que o ordenamento jurídico vai permitir a autotutela dos seus próprios interesses. Ora, como é que eu interpreto esse artigo do Código Civil? O sujeito ali é um rapaz forte, defendendo ali a casa, aí vem um sujeito e ele está armado com uma R15. Vocês sabem qual é a característica do tiro do AR-15? O AR-15 faz um pequeno buraco na entrada e uma grande cratera na saída. Então essa é a grande característica do tiro do fuzil AR-15. Então o sujeito está ali com o seu AR-15 e vem um sujeito para esbulhar a posse dele com de dia, sol a pino, com uma faquinha de 4 centímetros. Ele pode mandar bala? Por que não? Ele estaria com a firme intenção de esbulhar a posse dele. Não pode ir além do indispensável para evitar o esbulho ou para manter a posse. Mesma situação, uma senhora à noite, vem o mesmo sujeito na calada da noite com a mesma faquinha de 4 centímetros esbulhar a posse dela. Ela não consegue distinguir direito o sujeito. Agora ela pode atirar? Sim, não, talvez. Ela tem que deixar a posse dela ser esbulhada. Ela sabe a natureza da ameaça? Não, o sujeito está lá. Ela não tem ideia do que a está ameaçando, de que ela está sendo ameaçada e ela sabe que ela não tem força suficiente
diferente para reagir naquela circunstância. É uma velha senhora. Então, pode reagir dessa forma? Ela não sabe se é a mesma pessoa. Então ela tem a obrigação de deixar a propriedade dela ser esbulhada do artigo do Código Civil. Oi. Eu acho que vamos saber a natureza dessa ameaça. Então, no pior dos casos, seria uma ameaça também da dela. Acho que nesse caso a gente seria válida. Então, vamos assegurar que isso não seria necessário. Exatamente. Olha só, nessa circunstância, ela não sabe direcionar qual é a ameaça, mas sabe que é uma ameaça real, uma ameaça iminente, e aquele é o meio possível pelo qual ela pode defender a sua propriedade. Ora, então, você veja que nas duas circunstâncias que eu estou analisando, a natureza da ameaça, a possibilidade da reação. Então, definir o que seja cada coisa vai levar em conta a situação jurídica, aquelas circunstâncias. Naquela circunstância, eu tenho uma modalidade legítima de desforço possessório. Então, o conselho que você daria como advogado para a frágil senhora, mete bala. Então, essa porque aquela era a circunstância necessária para a defesa naquela ideia ou naquela determinada situação, que ela não conseguiria avaliar a proporção da ameaça à sua própria vida e à propriedade. Entenderam? Então, analisar cada circunstância significa analisar essa natureza de cada coisa. Ora, mas então, além do direito, eu tenho que analisar qual é a circunstância e qual é a natureza de cada coisa, algo que está além do direito. Tem que analisar essa circunstância, você tem que analisar cada coisa na sua realidade. Essa realidade é a realidade própria de cada coisa, de acordo com essa circunstância. Mas assim, pessoal, fica tudo muito difícil, né? Exatamente, né? Esse é o mundo selvagem do estudante de direito, obrigado a fazer todas essas análises, todos esses cálculos. O que eu disse para vocês que o direito é um subconjunto da matemática. Oi? Precisa de raciocínio lógico, cada decisão depende do que vai acontecer. Por quê? Porque precisa de raciocínio lógico. Porque precisa de raciocínio lógico. O raciocínio lógico é um raciocínio de adequação, de proporcionalidade. Então, alterada a proporção, se altera a natureza daquela circunstância e vai permitir, talvez, uma resposta diferente. Oi? Então, tipo assim, o trabalho com o advogado estaria relacionado à pós-verdade? Porque, tipo assim, ele nunca vai conseguir, de fato, saber o que aconteceu. Ele vai ter uma versão. Então, já não é a verdade. Não, ele não vai ter uma versão, ele vai ter a situação concreta, real, que vai possibilitar evitar aquela ameaça.
Você não tem a precisão da situação. Se você soubesse que é um sujeito com uma faquinha de 4 centímetros, você faria ou estabeleceria uma proporção adequada àquele ataque, né? Mesmo numa senhora que não tivesse outro meio de defesa. Só que ela não sabe isso. Ela não tem os elementos naquela circunstância. Então, a proporção que ela vai estabelecer dentro do real só pode ser estimada. E aí é uma estimativa razoável. Então, a razoabilidade da situação, da proporcionalidade da reação. Lembra do artigo? O esforço tem que ser proporcional ao ataque. Esse é o esforço possessório. Mas se você não tem como estimar o esforço, a sua proporcionalidade vai ser diferente. Ela é uma senhora frágil, ela só tem aquele meio de defesa naquela circunstância. Oi? Existe algum artigo, alguma coisa na lei ou no Código Civil prevendo essa situação? Vamos lá, resposta do colega. Existe uma situação prevendo isso? Eu cheguei a essa conclusão. Eu vou ter que calcular qual seja essa proporção. Nenhum artigo vai lhe auxiliar com isso, porque o direito não tem a capacidade de prever todas as circunstâncias. O direito é essencialmente volátil. Ora, então o direito funciona a partir de regras gerais que vão dar a uma determinada circunstâncias conceitos não determinados. Isso se chama, em direito, conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais, normas diretivas. Então você tem que estar o tempo todo analisando esse tipo de conceito. Nenhuma norma jurídica vai poder te auxiliar. Você é treinado numa faculdade de direito para fazer esses cálculos. Por isso que você tem que ser bom de cálculo. Não basta argumento. Aquele cálculo tem que ter uma razoabilidade, uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade vai ser examinada posteriormente para saber se você fez os cálculos adequados, se você realizou esses cálculos segundo a proporção adequada. Então, não existir a norma é a realidade do direito. Isso é que vai diferenciar um aluno da Faculdade de Direito da UERJ de um aluno da Estácio. O aluno da Estácio vai procurar uma regra que tenha proporção, mas ela não existe, porque ela está baseada no pensamento filosófico, científico e na existência dessa realidade que é fluida. Então, estabelecer qual é a natureza de cada coisa, qual é a natureza de cada coisa em cada circunstância, essa natureza é fluida. Qual é a sua função como advogado? Você é um caçador de proporções, você é um sujeito que está preocupado com a proporção das coisas, a proporção naquela realidade de acordo com a natureza das coisas. Entendido isso, gente? Física, natureza? Okay?
conceito fundamental do chamado pensamento filosófico científico. Ora, o estabelecimento de uma conexão causal entre determinados fenômenos naturais constitui a forma de explicação científica. Explicar é relacionar um efeito a uma causa que o antecede e o determina. Ora, então, o que é causa de alguma coisa? Como relacionar um fato antecedente a uma determinada consequência? Como diferenciar essa causalidade? Como eu consigo determinar o que é causa de alguma coisa? Consigo determinar o que é causa de alguma coisa se eu arrumar uma velhinha, né? Então, uma velhinha é absolutamente essencial para se descobrir a causalidade. Então, estou eu andando na rua, vem na outra calçada uma velhinha. Olha, não gosto de velhinhas. Pego a minha Luger e dou 8 tiros na velhinha. Olha, você sabe que velhinhas de exemplos de direito são muito resistentes, não morrem de modo fácil. Então, apesar de eu ter dado 8 tiros na velhinha, ela está numa situação terminal. Ela ainda consegue resistir. Imediatamente aparece uma ambulância do Serviço Municipal de Saúde, né? Então, vem recolher a velhinha, né? Então, estamos lá. Eu na situação, dei 8 tiros na velhinha, veio a ambulância da prefeitura, leva ela a toda velocidade para o Hospital Miguel Couto, né? O Miguel Couto é o melhor hospital de cirurgia de emergência dessa cidade, né? Então ali se resolvem problemas do arco da velha. Então vai a ambulância da prefeitura a toda velocidade para chegar ali no Miguel Couto, tratar a velhinha e no afã de chegar ao hospital, a ambulância derrapa, vem a colidir com uma árvore e a ambulância explode e a velhinha morre de explosão. Quem matou a velhinha? Não, eu não matei a velhinha, não. Eu só dei 8 tiros nela. Velhinha morreu de quê? Explosão. Quem vai ter que pagar a pensão para os herdeiros da velhinha? O município, né? Porque a ambulância era do município. Então, o município do Rio de Janeiro. Oi. Se você causou o serviço da ambulância, né, dando 8 tiros na velhinha e fazendo com que a ambulância tenha que pegar ela e ir correndo para o hospital, logo acho que você não só causou a morte dela, mas causou a morte de todo mundo da ambulância. Então, oi. Fala um pouquinho mais alto. Acho que eu tenho que colocar o seu objetivo pela morte, especialmente, porque se a gente for pegar todas as fatalidades que acontecem
Exatamente. O colega está falando o seguinte: olha, se eu for regredir a todas as circunstâncias, eu vou chegar a um momento em que eu não terei como estabelecer uma causalidade. Em última instância, você tem a responsabilidade da mãe do criminoso por todos os crimes que ele cometeu, porque em algum momento a culpa foi dela, né? Olha, então, há uma regressão de causalidade. Ora, vocês viram que como isso é problemático? Como relacionar uma coisa à sua realidade antecedente? Qual é a causa que relaciona uma realidade antecedente a uma determinada consequência? Qual é a causa de alguma coisa? Então eu tenho que ter uma teoria da causalidade, estabelecer qual é a causa de alguma coisa. Ora, qual é a teoria de causalidade adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro? Oi. A teoria da causalidade adequada, pela teoria da causalidade adequada, eu seria culpado? Mas então não é a causalidade adequada. Olha os dados do problema. Ela ia morrer, ela estava numa situação terminal e aquela circunstância seria decisiva. Por que não? Ela não morreu pelo tipo dela, Então existe uma outra causa. Queria perguntar? Não, tentativa de homicídio, sim. Veja que responder, mas tentativa de homicídio não é morte, eu também não terei que pagar a pensão para os herdeiros da velhinha, né? Porque ela morreu de outra coisa. Qual é a teoria de causalidade adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro? Teoria do dano direto e imediato. Acharem artigo? 403, lê para mim, por favor. Artigo 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Então, por efeito dela direto e imediato. Ora, então a teoria do dano direto, imediato, ou teoria da interrupção do nexo causal, é a teoria a partir da qual iria se formar um nexo de causalidade. Eu dei 8 tiros na velhinha, ela ia morrer dos 8 tiros que
eu dei nela. Porém, nesse meio tempo, nesse iter, nesse caminho, o que aconteceu? Um outro fato superveniente, ou seja, que aconteceu depois, por si só, ou seja, sem relação com o fato anterior, por si só produziu o resultado morte. Então, a teoria que o artigo 403 do Código Civil vai estabelecer é a teoria do dano direto e imediato ou a teoria da interrupção do nexo de causalidade. É causa de alguma coisa, um fato antecedente que produz aquela coisa, desde que um fato superveniente não interrompa de causalidade e por si só produza o resultado. Olha, então identificar o que é a causa de alguma coisa significa estabelecer qual é a relação entre esse consequente. Eu poderia ter uma coisa. Não, sim, o envenenamento você tem a relação entre aquele que coloca o veneno e a circunstância morte. Aí, se por acaso você envenenou uma pessoa, ela ia morrer daquele veneno, mas aí vem um outro sujeito, dá um tiro na cabeça dele, ele não morreu de veneno, ele morreu do tiro que foi dado. Ia se produzir um determinado resultado, mas esse resultado entre o antecedente e o consequente foi interrompido por um fato superveniente que por si só produziu aquele resultado morte. Entendeu? Entenderam isso, gente? Oi. Caso essa senhora tivesse conseguido chegar ao hospital, mas aí, sei lá, você foi uma cirurgia e você não resistiu. Aí, nesse caso, o que provocou o resultado morte foram os tiros que eu dei nela. Aí não haveria interrupção do nexo causal. Permaneceria o nexo causal anterior. Ora, eu posso estabelecer uma circunstância diversa? O colega lá atrás ficou indignado, porque só porque eu dei 8 tiros na velhinha, eu consegui escapar dela e responder pela pensão da velhinha. Está lá indignado até agora. E aí? Poderia ter uma outra causalidade? Eu poderia estabelecer a equivalência das condições. Tudo aquilo que contribui para a produção de um resultado é causa desse resultado. Teoria da equivalência das condições. Ora, então nessa circunstância, se o direito brasileiro tivesse adotado a equivalência das condições, os tiros que eu dei nela seriam uma causa do resultado morte, então eu também responderia por essa circunstância e teria que dividir com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a indenização para os filhos da velhinha. Entendido? Oi. Tem uma coisa que eu fiquei meio comigo, porque às vezes os 8 tiros que você deu não pegou em nenhum ponto vital, mas às vezes pegou e a pessoa pode ter morrido na metade do caminho, por exemplo. Como saber?
Ah, não, mas aí você mudou o problema, né? O problema é que ela estava viva na ambulância. A ambulância veio, colide com a árvore, explode e aí ela morre disso, né? Quer dizer, se você mudasse, se ela já tivesse morta, aí a causalidade teria sido feita, né? Mas aí é outro problema, né? Mas ele não tem como saber também. Não tem, ela presumivelmente estava viva naquele momento. Poderia ter acontecido de você não saber determinar, e aí você tem uma circunstância que você vai ter que fazer uma investigação para chegar ao resultado. Mas isso não altera os dados do problema, que é causa de alguma coisa. A gente está preocupado com a causalidade, né? Claro, gente, foi. É o quê? É a única usada no direito brasileiro. Você tem várias possibilidades teóricas, né? Então, o direito brasileiro já adotou num determinado momento a equivalência das condições. Tudo aquilo que contribui para o resultado morte é a causa daquela morte. Qual é o problema da equivalência das condições? Muitas coisas podem ser causa. Então, se você tem uma equivalência das condições, você amplia demais o conceito de causalidade, né? Então, você torna algumas coisas extremamente... Aqui você estabeleceu que alguma coisa que era decisiva para o resultado morte acaba, por força da teoria, não tendo aquela aplicabilidade toda, né? Oi. Então, opção do nexo causal. Você tem dei 8 na velhinha, ela ia morrer em decorrência dos 8 tiros. Aí vem um fato surpreendente. Chega imediatamente uma ambulância da prefeitura, sai com ela para a cidade e vai. O sujeito não consegue fazer uma curva, né? Tem uma imperícia do motorista da ambulância, aí ele vai e bate numa árvore, a ambulância explode e a velhinha morre de explosão. Houve a interrupção do nexo de causalidade anterior. Então a velhinha que ia morrer dos 8 tiros que eu dei nela morreu de explosão, né? Oi. Não nesse caso, porque aí ela estava no veículo da prefeitura, né? Então ela estava sob transporte da prefeitura. Não há uma culpa individualizada, a culpa é da pessoa jurídica do município do Rio de Janeiro, né? Não. A causalidade visa determinar o que é causa de alguma coisa. Quer dizer, para você ter um pensamento filosófico científico, você tem que estabelecer com um grau de certeza bastante rigoroso o que é causa de alguma coisa. Eu poderia ser injustamente classificado como alguém que deu causa à morte da menina, só porque dei 8 tiros nela. Então, então, aí qual é a causa? Qual é o elemento determinante da causalidade? Então você tem que dar uma resposta a isso, né? Senão qualquer coisa pode ser causa, né? Se eu digo, por exemplo, na teoria da equivalência das condições, que todas as condições que contribuíram para o resultado morte, elas são equivalentes, aí você tem uma causalidade ampliada, entendeu? Qualquer das condições poderia gerar para a pessoa a atividade criminosa, entendeu? Então, para você ter um pensamento filosófico científico, você precisa responder essa questão. O que é causa de alguma coisa? Qual é a relação que estabelece a
correlação entre um fato antecedente e uma consequência. Oi. Não tem, olha só, ele não tinha uma responsabilidade nessa circunstância. Quer dizer, ele prestou mal um serviço, né? Quer dizer, deixou a pessoa sem uma segurança. Mas o fato dela ser estuprada é um fato superveniente feito por outra pessoa sem uma relação anterior. É uma interrupção do nexo de causalidade. Quer dizer, então, aí a culpabilidade é de quem realizou o estupro, né? Ele não tem uma responsabilidade nessa circunstância, pela mesma razão, teoria da interrupção do nexo de causalidade. O fato do estupro decorreu por si só da relação superveniente. Você produziu esse resultado. Oi? Hoje em dia, alguém no Brasil, algum país usa na sua legislação a teoria regular das condições ou Não, isso é algo que ficou no passado. O direito brasileiro hoje adota a teoria da interrupção do nexo de causalidade. mas algum outro país Não, tem vários. Você pode, por exemplo, qual é a penalidade do crime de blasfêmia? Gaguejar contra Deus. No direito brasileiro. Nenhuma, né? Não é crime. Então, no Irã você morre. Entendeu? Vamos lá? Oi. Não, eu vou responder por todos os atos que eu pratiquei anteriormente. Então, pela tentativa de homicídio, eu respondo, né? O que a gente está estabelecendo é a responsabilidade civil, né? Tá claro, gente? Então, vejam que causalidade é fundamental no pensamento filosófico científico. Então, você precisa estabelecer uma conexão, o que é causa de alguma coisa, e essa causa ela tem que estar nesse mundo e ela tem que estar relacionada. Então, outro elemento fundamental do pensamento filosófico científico é a ideia de causalidade. Ora, então você vai ter que procurar a causalidade de cada coisa, né? Você vai ter que calcular, você é um sujeito que calcula. Qual é a principal problema de um estudante de direito? Ele não pode ser uma máquina de calcular estragada, né? Ele tem que saber calcular a exata proporção de cada coisa. Oi? A gente pode falar que ela se restringe a um antecedente imediato? Oi? A gente pode falar que ela se restringe a um antecedente imediato? Não. Se por si só produziu aquele resultado. Então, quer dizer, ali houve a produção por si só daquele resultado. A velhinha morreu de explosão. A velhinha não morreu daqueles tiros que eu dei nela. Ela teve um atendimento inadequado dentro da ambulância. E por conta disso, ela também morreu. Aí não interrompeu o nexo de causalidade. Ela morreu pelos tiros que eu dei nela, mais o atendimento inadequado dentro da ambulância, aí o nexo não se interrompeu. Não houve a interrupção do nexo causal, né? Claro? Então vamos lá. Causalidade resumida. Ora, outro fato que os gregos vão estabelecer como fundamental para o pensamento filosófico científico
é a ideia de arqué, é a ideia do elemento primordial. Ora, então os gregos vão preconizar que para se realizar a possibilidade de comparar as coisas, é necessário se estabelecer a existência de um elemento primordial, elemento a partir do qual todas as coisas são constituídas. Ora, então os gregos vão procurar explicar o mundo através desse arqué. Então, nós, chamados pré-socráticos, vão buscar esse elemento primordial. Qual é esse elemento primordial? Alguns vão dizer que é a água, alguns vão dizer que é o fogo, e outros vão estabelecer outras teorias possíveis para a existência desse elemento primordial. Aqui não nos interessam essas outras teorias, porque nós somos monotemáticos, só nos interessamos por direito, né? Então, como seres monotemáticos, nós só queremos saber daquilo que pode influenciar o direito. Então, todas as teorias só são importantes se elas contribuem para o esclarecimento do objeto do direito. Então, a gente tem que procurar aquele filósofo que vai ter uma relação fundamental com o arqué e vai ser importante para a ciência do direito. Ora, então há um filósofo que vai buscar esse elemento primordial e vai buscar estabelecer a relação dele com o direito. É um velho conhecido de vocês, Pitágoras de Samos, o velho farsante grego que enganou você no ensino médio com aquele teorema. Ele retorna das profundezas do inferno para mais uma vez assombrar a sua vida, né? Então, Pitágoras de Samos, ele vai estabelecer aquilo que é o arqué, o elemento fundamental do qual todas as coisas são constituídas. E Pitágoras vai dizer que esse elemento é o número. Todas as coisas são constituídas por um número ou por uma relação de proporção. Ora, então, tudo o que existe é constituído por um número. Isso é verdade ou esse grego farsante está querendo enganar você mais uma vez? Oi? Só nas ciências exatas, o direito não tem nada com isso? Oi? Mas esse seria o elemento fundamental. Pitágoras está dizendo do que isso. Ele está dizendo que tudo o que existe é constituído por números. O número é o elemento fundamental de todas as coisas. Oi.
cromossomo para nascer, nós precisamos de tudo nosso envolve números. Tem a probabilidade das coisas acontecer, tudo envolve número. Então, sim. Então vamos lá, o colega está dizendo que é verdade, tudo que existe está relacionado com o número. Olha, então vamos testar a teoria do velho Pitágoras. Você é um número? Oi? O colega está dizendo que depende do contexto, mas que, em geral, ela não é um número. Olha, se você tivesse que reduzir toda a sua existência a um único número de 1 a 100, que número seria esse? Você só pode responder um número de 1 a 100 que explicasse a sua existência. Oi? Chuta aí um número. Oi? Não há um número que defina a sua existência? Vamos lá. Mas chuta um número qualquer, então, só para a gente... 100. Então, 100 seria um número que definia a existência dela. Se a sua temperatura corporal estivesse a 100 graus, como você estaria? Morta, né? Então, se você tivesse que definir a sua existência a partir de um número, que número seria esse? Oi? 36 e meio, né? 36 graus para ficar no número redondo. Olha, então a sua existência é definida a partir desse número, né? Então você consegue fazer tudo que você precisa fazer, porque você consegue manter a sua temperatura a 36 graus, né? Então você consegue estar em equilíbrio a 36 graus, né? Você é um mamífero, né? Um animal de sangue quente. Então você primeiro estabelece a sua temperatura a 36 graus e depois você faz todas as outras coisas que você precisa fazer na vida. Se a sua temperatura estivesse a 42 graus, você prestaria alguma atenção no que eu estou falando? Oi? 42. Você não prestaria atenção a nenhuma palavra que eu estou falando, porque você estaria ardendo em febre a 42 graus. Quer dizer, então, fazer tudo o que você precisa fazer depende de você conseguir manter a sua temperatura em equilíbrio a 36 graus. Então, você é um número, como qualquer mamífero. O mamífero está nessa situação de equilíbrio. É isso que dá a ele uma razão de ser. Então, o homem é uma razão numérica, é uma determinada proporção número. Bom, agora que já estabelecemos que você é um número, vamos àquilo que interessa, o direito. O direito é um número. Não, mas em que consiste o pensamento lógico? Razão também. O que é uma razão?
número. Oi. Não, olha só, a temperatura é sempre uma relação de proporção, né? É sempre uma relação numérica determinada. Então, para que você tenha uma pessoa em equilíbrio das suas funções, ela precisa manter uma determinada temperatura, né? Quer dizer, então eu consigo, começo a temperatura cai, eu preciso me aquecer para manter tudo a 36 graus, né? Quer dizer, caso contrário, eu não faço mais nada. Então, tudo depende dessa relação de equilíbrio. Então, eu posso dizer que essa relação de equilíbrio é vital para o mamífero. Então, é absolutamente necessário. Então, em última instância, as pessoas são relações em equilíbrio. Você só consegue manter o equilíbrio se você mantiver a proporção e a relação numérica. Está entendido, gente, esse conceito? Agora vamos ao direito. O direito é um número. Eu quero saber que tipo de número agora. Eu quero saber se é um número. Oi. O direito vai se preocupar com questões de proporcionalidade, estabelecer qual é a proporção adequada, estabelecer qual é a relação numérica adequada. Então, peguem aí artigo 113 do Código Civil. Artigo 113 do Código Civil. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Ora, então, negócios jurídicos devem ser estabelecidos conforme a boa-fé. Aqui, boa-fé objetiva, relação de proporcionalidade e causalidade. Então, a boa-fé objetiva é uma obrigação de correção e lealdade. Então, uma relação de obrigação e lealdade entre as coisas. Então vou estabelecer essa correlação. Vou vender um carro usado para alguém. É um daqueles carros usados antigos que fazem ou que se deterioram, né, que enferrujam. Como é que eu vendo um carro enferrujado? Encho ele de plastique, né, depois eu pinto tudo de novo. Pode ser que ele vá bater motor também, né?
como é que eu resolvo esse problema de um carro que está prestes a bater o motor? Mistura banana amassada com óleo queimado antigo. Ele vai rodar durante alguns quilômetros, depois baterá o motor inevitavelmente. Então, o carro está ali bonito, cheio de plastique, com a banana amassada no motor, capaz de fazer um test drive. Depois o carro quebrou. Que tipo de carro você comprou? Um carro usado, né? Qual é a sua obrigação como comprador de um carro usado? Acautelar o seu próprio direito, né? Levar um mecânico de confiança. Se você não acautelou o seu próprio direito, você não tem o que reclamar depois. Perfeito? Oi. Essa é a pergunta, né? Vamos tentar estabelecer se é a resposta. Eu enganei a outra pessoa, mas ela estava comprando um carro usado, né? Eu deveria ter se acautelado. Então, vendi o carro usado, enganei ele, fiz todos os requisitos estabelecidos, porque afinal você precisa levar vantagem em tudo, né? Como diria uma antiga propaganda de cigarro. Perfeito? E o pobre do artigo 113 do Código Civil? Sendo que os negócios jurídicos devem ser conforme a boa-fé objetiva. Ou seja, a obrigação de correção e lealdade que deve existir entre as partes, entre a prestação e contestação. Olha, nessa circunstância eu vou ter que definir aquela pessoa que estava vendendo um carro usado. Ela estava agindo com boa-fé objetiva? Seguindo uma obrigação de correção e lealdade que qualquer negócio jurídico deve ter? Não. Ela estava agindo de má fé. Ela estava agindo de maneira desproporcional em relação à contraparte. Olha, então eu tenho que reduzir aquela circunstância aquilo que seja na conformidade do direito. Olha, vou poder pedir a redução do negócio jurídico, ou pelo menos o abatimento do preço? Boa. Por quê? Porque uma obrigação de correção e lealdade foi descumprida. Como é que eu chego a essa conclusão? Estabelecendo qual é o número adequado, qual é a proporção adequada. O direito é um número, como diria o velho Pitágoras. Então, Pitágoras volta das profundezas do inferno para mais uma vez infernizar a sua vida, para dizer que o direito é uma proporção. Olha, qual é a principal tarefa do advogado? Caçar a proporção, ser um caçador de proporções, ser um Indiana de proporcionalidade, estabelecer qual é o número adequado. Então, há sempre um número, há sempre uma realidade proporcional. Então, o arqué, o elemento primordial do direito é o número, é a proporção. Entenderam isso, gente? Ok?
Então, Pitágoras de Samos, na segunda metade do século VI, no sul da Itália, ele vai se preocupar com a ideia da filosofia como uma purificação. Os pitagóricos elaboraram a primeira teoria helênica da justiça, no marco da sua doutrina dos números, a que lhes conduziu sua afeição pela matemática e pela música. O número é a essência das coisas, daí a ideia de harmonia e de regularidade do universo, concebido à maneira de Anaximandro como uma totalidade ordenada. Essa harmonia se traduz na esfera humana em uma correlação de condutas. Os pitagóricos definiam a justiça como aquilo que um sofre por algo. A justiça se caracteriza como uma relação aritmética de igualdade entre dois termos, por exemplo, entre uma injúria e sua reparação, entre uma prestação e uma contraprestação. Ora, então estabelecer qual é essa relação numérica, essa é a essência do direito, essa é a essência fundamental do direito. Essa relação. Ora, a gente vai ver depois que essa relação numérica ela é uma para a iniciativa privada e ela é outra para as relações que as pessoas têm para com o poder público. Mas ela é fundamentalmente uma relação numérica. Então, o número é o elemento, o arqué fundamental da ciência do direito. Ok? Até aqui? Definido a relação entre as coisas, definida a questão da causalidade, a questão da natureza, do arqué da natureza, da física da natureza, definida a causalidade, definido o elemento primordial do direito. Nós vamos discutir agora qual é o cosmos. Ora, o cosmos para o direito é a realidade significativa, é aquela realidade a partir da qual uma coisa faz sentido. Então, o cosmos é o mundo natural enquanto realidade ordenada de acordo com princípios racionais. Ordenação racional, ordem hierárquica que se opõe ao caos. O cosmos é uma ordem racional, uma razão significando a existência de princípios e leis que regem e que organizam essa realidade. Então, aqui a grande contribuição dos gregos, que é a racionalidade do real. O real é racional. Olha, então o real é uma razão proporcional e ela é uma razão conforme uma racionalidade. E ela tem o seu aspecto fundamental numa realidade significativa que se traduz pela ideia de cosmos. Cosmos é onde aquela realidade faz sentido. Acho que agora Cosmos é uma discussão grande, porque a gente vai ter que
explicar onde essa racionalidade faz sentido. Olha, então, para descobrir o que seja o cosmos, a gente precisa de mais uma velhinha, né? A gente precisa de uma nova velhinha. Olha, o caso da velhinha e do café do McDonald's. Então vamos lá. Uma senhora de 79 anos chamada Stella Liebeck estava com seu neto Christopher Tian sentada no banco do passageiro de seu carro quando decidiram passar no drive-thru de uma das milhares de lojas do McDonald's em Albuquerque, Novo México, para aquisição de um copo de café. Logo após a compra do produto, seu neto parou no estacionamento do local para que Stella pudesse pôr açúcar e creme em sua bebida. Stella, a fim de liberar ambas as mãos para abrir as embalagens, colocou o copo de isopor entre suas pernas. Porém, na tentativa de retirar a tampa do café, acabou derramando o líquido em suas pernas. O resultado foi devastador. Queimaduras de 2º e 3º graus na região interna das coxas, períneo, nádegas e virilha. Stella teve que ficar internada por 1 semana em um hospital e mais 3 semanas de tratamento domiciliar, visto que os estragos causados pelo café quente causaram danos extremos em sua pele, com cicatrizes permanentes. Para se ter uma noção, a Stella perdeu 20% do seu peso, passando de 51,2 quilos para meros 37,6 quilos. Dessa forma, encontrou-se com um advogado conhecido por já ter ingressado judicialmente contra o McDonald's, chamado Reed Morgan. Mesmo teria fechado um acordo com a empresa em um caso similar, onde uma senhora tivera queimaduras de 3º grau em sua pele por conta do café. O advogado mediu a temperatura de 18 estabelecimentos do McDonald's. As lojas do McDonald's registraram 9 das 12 maiores temperaturas, o que fez com que o Reed acreditasse fielmente que a temperatura servida era demasiadamente quente e prejudicial às pessoas. A busca pela justiça. Stella enviou uma carta ao McDonald's informando sobre o problema da temperatura de seu café e os danos causados, propondo um acordo, não de danos morais ou indenizações punitivas, mas apenas para que cobrissem com as suas despesas médicas no valor de $11 mil na época. A tentativa foi em vão, pois na ocasião o McDonald's deu um valor ínfimo de $800. Ao fim, todo o tratamento hospitalar, suas despesas beiravam os $20 mil, em que Stella finalmente resolveu acionar a empresa judicialmente em 12 de março de 93, requerendo uma indenização em danos patrimoniais e extrapatrimoniais no valor de $100 mil, e o triplo desse valor a título de punitive damages. Depois de diversas tentativas de conciliação e mediação, Stella estava disposta a aceitar o valor total de $150 mil para que encerrasse o processo, o que também foi em vão, pois negado pela empresa réu. Dessa forma, o caso foi a júri. Fora juntado ao processo um documento intitulado McDonald's Operations and Track, um manual de controle de qualidade, que o café deveria estar sempre à temperatura de seus 180 graus Fahrenheit, a 190 graus Fahrenheit, cerca de 30 graus Fahrenheit mais quente do que a média de mercado, trazendo para a realidade brasileira, visto que utilizamos o grau Celsius, a média de temperatura servida do café estava entre 82,2 graus Celsius e 87,0 Celsius. Segundo relatos médicos voltados ao processo, líquidos nessa temperatura podem causar queimaduras de 3º grau em apenas 2 a 7 minutos. O pior de toda essa situação era que a empresa McDonald's tinha completo conhecimento de que seu café era
desafiadamente mais quente do que os demais, em uma temperatura propícia a causar queimaduras, conforme o depoimento de um gerente de segurança tal, onde confirmara aquela circunstância. O advogado de Stella comprovar que a empresa recebera mais de 700 ações de pessoas feridas em circunstâncias parecidas, em que o McDonald's pagara cerca de $500 mil em acordos, cerca de $714 por pessoa, ficando claro o motivo de ter oferecido ao autor apenas a quantia de $800 para custeamento de despesas. Então, essa era uma situação corriqueira no McDonald's. Eles pagavam sempre pouco e conseguiam sempre se livrar pagando esse pouco. O resultado: em 18 de outubro de 94, os 6 homens e mulheres selecionados decidiram por arbitrar a indenização em $160 mil. Esse valor já reduzido cerca de 20% pelo fato de a autora ter contribuído para o dano. Como ficara comprovado que o McDonald's tinha conhecimento dos fatos e nada havia feito, consideraram tal comportamento como negligente e temerário, abrindo as portas para a indenização nos punitive damages, indenização punitiva, o que for arbitrado no valor de $2.700.000, sendo reduzido posteriormente pelo juiz Robert Scott para $480 mil pelo fato de que o Estado do Novo México possuía um teto para condenações. No dia seguinte à condenação, o McDonald's reduziu a temperatura de seu café para 158 graus Fahrenheit em todas as suas lojas, cerca de 70 graus. Posteriormente, foi designada uma audiência para outra tentativa de acordo em face do alto valor da condenação e, diferentemente das últimas tentativas, essa foi proveitosa. Até hoje, os termos acordados se mantêm em segredo, pelo fato de que o acordo possui cláusula de confidencialidade, apesar de muitos veículos midiáticos terem afirmado que o valor ficou em torno do montante de $600 mil. No dia 28 de novembro de 94, a ação foi extinta por transação entre as partes. Transação, acordo entre as partes. Ora, então vejam que nessa circunstância, o que eu tenho? Eu tenho que definir qual é o cosmos, qual é a realidade significativa daquela questão. A que universo eu vou aplicar aquela circunstância? Esse é um conceito fundamental do pensamento jurídico. Olha, como estabelecer esse cosmos? Qual é a realidade dessa circunstância? Numa ação de responsabilidade civil, o que eu indenizo? Oi? Oi? Não, sim, mas qual é o objeto? O que deve ser indenizado para essas pessoas? Causou um dano a alguém, atropelei um taxista, né? Aí ele ficou todo quebrado, o que eu tenho que indenizar? Os danos que eu causei a ele, só isso? Oi? Não, ele não morreu não, ele só se quebrou. Oi? Ah, sim, a moto, os danos do veículo também. Então, se ele parou de trabalhar, o prejuízo que eu causei enquanto ele esteve no hospital, como é que se chama isso?
Os danos que eu causei são os danos emergentes. E aquilo que ele deixou de ganhar? Lucro incessante. Como é que eu sei que ele deixou de ganhar se ele era taxista? Se ele fosse um taxista azarado que não pegava cliente? A média, mais ou menos, daquilo que um taxista normalmente faz de férias, né, diária, que normalmente ele consegue aferir. Então, aquilo que ele razoavelmente deixou de ganhar. Um eventual dano moral pelo fato acontecido, etc, etc. Mas a nossa velhinha do McDonald's, ela conseguiu $600 mil, muito além daquilo que é o dano normal da indenização da responsabilidade civil. Por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma coisa chamada punitive damages, ou danos punitivos. Ora, então, a partir de uma determinada relação entre A e B, eu posso estabelecer um dano punitivo para que essa realidade, que é uma realidade típica, ou duas pessoas, elas não voltem a ocorrer em outras relações idênticas. Oi? Você quer perguntar? Não? Então, elas não voltem a ocorrer em outras relações idênticas. Ou seja, existe um efeito demonstração em outras pessoas para que esse caso não ocorra novamente. Foi o que aconteceu aqui, né? No dia que o juiz decretou lá os danos punitivos, o McDonald's imediatamente em todos os 50 estados da Federação Norte-Americana baixou o preço do McDonald's. Agora, quem pagou por isso? Tinha uma relação entre duas pessoas. Para eu fazer esse efeito demonstração para o país inteiro, isso recaiu em quem? Recaiu no McDonald's, recaiu em um dos elementos da relação jurídica. Isso é justo? Oi. Não, mas olha só, nós estamos tratando de responsabilidade civil. Qual é o status da responsabilidade civil? É você retornar à situação que existia anteriormente. Qual era a situação existente? Você indenizar tudo aquilo que ela sofreu. Danos emergentes, lucros cessantes, que ela legitimamente deixou de ganhar, o dano moral, ou seja, você voltar à situação anterior antes do fato ocorrido. Só que ela ganhou muito mais dinheiro do que isso, para que houvesse um efeito demonstração para pessoas que estão fora daquela relação jurídica. É o que se chama punitive damages nos Estados Unidos, né? Danos punitivos. Mas esses punitive damages não são da essência da relação, porque você está utilizando aquela circunstância para estabelecer um efeito demonstração a pessoas que estão fora daquela relação.
Então, isso altera a natureza da relação jurídica. Porque você está criando uma anomalia. Mulheres têm dificuldade de fazer cirurgias plásticas nos Estados Unidos. Por quê? O preço da cirurgia plástica aumentou uma enormidade. Não há seguro de responsabilidade civil que consiga pagar hoje por causa dos punitive damage. Oi. Essa indenização a mais, né? Seria porque o McDonald's tinha aquilo como algo porque, né? Tinha um problema em relação a isso. Ou porque tinha esse problema, mas ele não resolvia da forma correta. Tipo, não indenizava mais pessoas. Não, o problema é esse. Ele não resolvia da forma correta. Mas quem tem que pagar esse problema? Eu estou querendo gerar um efeito demonstração, mas a incidência, o preço desse efeito demonstração cai sobre uma única pessoa. Entendeu? Você ampliou a sua relação jurídica indevidamente, que essas pessoas não foram chamadas legalmente ao processo, né? Esses dois fatores aumentam o valor da indenização, né? Só as duas pessoas estão discutindo o seu prejuízo. Aí eu quero gerar esse efeito demonstração, para que nunca mais isso ocorra. Só que eu estou fazendo isso e atribuindo a uma única pessoa o pagamento desse preço, entendeu? Eu estou alterando o cosmos dessa relação jurídica, a realidade significativa onde essa relação tem efeito. Então, definir seja a relação jurídica significa estabelecer onde essa relação ela é importante, onde essa relação faz sentido. Entendeu isso, gente? O que é o conceito de cosmos? Então, você precisa definir em cada situação jurídica qual é a relação, como é que ela se aplica, como é que ela pode se aplicar especificamente. Ok? Oi. Mas, no caso, já que são várias filiais, não seria útil só uma pagar pelo custo do que todas as outras fazem? Não seria mais justo dividir o valor de todas as filiais? Não, mas aí você está pensando num negócio de franquia, né? Que cada um tem a sua responsabilidade. Aqui não, aqui é a empresa McDonald's. Então entenderam isso, Chico? Oi? Então, o conceito de cosmos aqui, você fazer essa relação errada, por exemplo, aqui no conceito de responsabilidade civil, se altera a ideia de responsabilidade civil. Você está atraindo para o processo, você está dando um efeito que não deveria ter sido dado naquele processo. Porque aquelas pessoas não tiveram os outros McDonald's, ou todo o prejuízo que ele pode ter levado à rede McDonald's, eles participaram do efeito demonstração, mas eles não tiveram direito à defesa, entendeu? Eles não constituíram validamente a relação processual. Você ampliou indevidamente o conceito de código. Vou dar um exemplo judicial para entender o que é o conceito de código. Tem sempre uma realidade significativa onde uma determinada proporção faz sentido. Então aí você vai examinar, né? Vou punir o sujeito penalmente, 90 anos de prisão, né? Para dar um efeito de demonstração para a sociedade. Aí eu tenho um efeito de demonstração, mas eu puni um único sujeito, entendeu? Eu ampliei indevidamente o cosmos, né? Aquela relação jurídica. Vocês sabem qual foi um dos principais, uma das penas mais violentas dos Estados Unidos sobre o cometimento do crime? Na nossa Constituição da República tem um dispositivo dizendo que o direito não atribuirá penas vexatórias, né, dentro dessa
circunstância. Sabe por que existe isso? Porque antigamente você tinha nos Estados Unidos, era considerado uma das piores penas, o juiz condenava o sujeito que havia cometido um furto a ficar durante um determinado número de dias em frente a uma loja com uma tabuleta: eu roubei essa loja. Então era uma das... e era considerado pelas pessoas muito mais... era alguma coisa que ficava marcada na vida dessas pessoas, era uma vexatória, né? Então isso foi proibido pelo ordenamento jurídico, você ampliar indevidamente o escopo. Então faz uma pena restritiva de liberdade, faz uma pena restritiva de direitos, mas não amplia dessa forma. Então, qual é essa realidade que você precisa determinar onde aquilo faz pensamento filosófico científico, tentando estabelecer quais são os limites dos direitos. Entenderam? Então, tudo isso tem uma relação lógica com o pensamento grego. Então, pensar o direito significa pensar essas coisas, significa pensar essa estrutura que é própria do pensamento filosófico científico e aplicar isso a uma matéria específica, que é o direito. Mas se aplica à medicina também. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? A dose. A relação proporcional que deve ser adequada àquela determinada circunstância da enfermidade específica, né? Alterada essa proporção, você tem algo que seria benéfico, se transforma em algo ruim. Ok, gente? Então ficamos por aqui hoje.